Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio 3 do nosso podcast. Finalmente conseguimos começar a gravar depois de meia hora a tentar resolver problemas de microfone. Pá, precisamos de investimento. Dava-nos jeito aqui um patrocínio. Tu deves estar mesmo assim a sonhar alto. Não, Nós nem 40 seguidores temos, já estás a pedir patrocínios. não, imaginamos aí um microfone ou da Sony ou da Audio-Técnica. Era fixe, né? Assim não ficava Já de, esteco, mano, no final. já que eu estou muito a falar, boa noite a toda a gente. O tema hoje vai ser sobre autodiagnosticação. Queres que Pronto, eu não sei diga? dizer esta palavra, Queres que eu diz diga? por favor. Autodiagnóstico. Pronto, é isso. Ou seja, Eh, explicando o conceito, o que é? Hão de reparar que hoje em dia o pessoal tem a mania de se autodiagnosticar com tudo e autodiagnosticar os outros. O que é que isso significa? Agora, hão de reparar que, tirando a legitimidade de quem realmente tem estes problemas, mas muita gente se assume ter o famoso TDAH, agora toda a gente tem depressão, toda a gente diz que os outros são narcisistas, e há aqui tipo uma banalização destes temas em que agora já toda a gente é depressiva, toda a gente tem depressão, mas metade dessas pessoas que dizem isso nunca foram sequer a um psiquiatra ou a um médico realmente ser avaliados com isso. Todos dizem, eu tenho TDAH, eu tenho hiperatividade, falta de concentração, mas só dizem que têm porque veem vídeos no TikTok de influencers a dizer eu tenho TDAH, não sei o quê. Então tipo, eles também têm porque é fixe ter TDAH. Ou também porque existe assim uma espécie de seres humanos um bocado estúpidas que viram, só por ele ter uma coisa, eu vou estar a diminuí-lo porque eu quero ter os mesmos direitos que ele, só porque ele nasceu diferente de mim. Eu posso dar o exemplo que eu tenho dislexia, não é assim uma cena um bocado fixe de se dizer, mas habituas-te depois de um tempo porque bué da gente vai-te olhar estranho, então por as pessoas tipo, lerem os testes, essas coisas. Posso contar o caso que hoje aconteceu. Comecei a ter aulas com um professor novo na escola. Por acaso, como são novos, ainda não receberam bem os papéis a dizer tipo, este X aluno é disléxico e a ficha. E eu fui, tipo, tomei a iniciativa de dizer tipo, a cada professor, eu tenho dislexia, tipo, a única coisa que eu preciso é ajudar-me a ler nos exercícios. E o professor vira-se para mim, mas tu safaste bem nos exercícios. Nem se nota que és disléxico. Como se fosse uma coisa que tivesse que estar estampada na cara. Sim, é tipo, não é como o pessoal, não é diminuir, mas o pessoal autista, que costuma usar um crachá a dizer tipo autista nível X, tipo nível suporte, essas coisas. Dependendo do nível de autismo, ou notas logo, ou então às vezes nem notas. Tive dois exemplos, tive os dois casos. Tinha um colega em que tu olhavas para ele e pronto, notavas que ele tinha alguma coisa e associavas isso ao autismo, e ele era tipo completamente aquele estereótipo que se diz, que é o fixar-se muito nas coisas, é o só se interessar pelo que quer, essas coisas. E o outro, ele tinha um autismo, mas era um grau muito mais leve e nem notavas, e só ficámos a saber depois dele nos dizer. Mas isso leva àquela história de que normalmente quem tem as coisas não as quer e quem não as tem é que as quer. E normalmente isso era. Existe muito isso entre raparigas para os cabelos encaracolados, estás a ver? Normalmente quem tem caracóis não os queria ter porque dão trabalho, quem não tem queria muito ter porque acha muito bonito. Mas só que isso está-se a virar agora para o cenário das doenças, em que toda a gente agora quer ter TDAH e metade das pessoas que diz que tem, eu tenho falta de atenção e eu tenho TDAH, nem sabe tipo o verdadeiro significado, só viu alguém a dizer que tem e agora também quer ter. Existe muita gente a diagnosticar os outros como narcisistas. Os meus pais são narcisistas, só se preocupam com eles porque. E depois daí para a frente vem sempre motivos estúpidos, mas não sei o que é que vai na cabeça das pessoas. Não sei se é a exposição à internet e agora hoje em dia toda a gente diz o que quer nos comentários, mas autodiagnosticam-se de uma maneira que eu acho incrível. Tipo, e acham, não sei, parece que acham fixe ter estes problemas. Sendo que tu tinhas dito de acontecer aquela coisa do os meus pais são narcisistas, essas coisas, e a falta de atenção das pessoas, eu acho que isso tem muito a ver com o facto de estar muito tempo nos Reels ou no TikTok, porque eles são habituados a ter uma coisa chamada dopamina, que é uma coisa que acontece rápido. Yeah. Tipo, o teu cérebro libera aquela toxina
que é a toxina do prazer, se não me engano. Posso estar a dizer alguma coisa muito errada. Não, mas não é bem Mas não é bem uma toxina. Toxina é uma coisa tóxica. Toxina não, um Yeah. hormônio. É uma Hormônio. hormona, a hormona Pronto, da dopamina. da dopamina. Yeah, isso acho que é mesmo literalmente o do prazer e liberas essa hormona quando fazes uma coisa que gostas ou uma coisa que o teu corpo acha que é bom para ti. Só que, tanto como todas as sensações, ou como drogas, ou remédios, viciam. Sim. E a dopamina é uma delas. Se estiveres em constante estado de tipo ouvir uma música, só a parte da música que tu gostas, tu vais te desabituar, por exemplo, a ouvir outra parte da música. Tanto como nos filmes. Eu noto muito bem quando vou ver tipo filmes com uma ou duas pessoas na minha turma, que não conseguem estar atentos ao filme, nem atentos às aulas, porque não está 100% do tempo a dar-lhes dopamina. Exato. Mas Tipo, vamos dizer dopamina, mas é tipo, os gajos é por aí. depois viram-se, eu tenho déficit de atenção, sendo tipo, toda a gente sabe que não tens. Para, isso habituaram-se só é a TikTok. feio. E Só é muito feio fazer isso. sabes Porque aquelas pessoas que precisam de ajuda. estavas a falar daquelas músicas. O pessoal só se habituou a ouvir essa parte da música. Houve um caso de um artista, acho que era brasileiro, de funk, onde ele tinha várias músicas famosas, mas as únicas partes famosas eram aqueles refrões, digamos assim, ou excertos da música que eram usados para os clipes no TikTok, ou para as dancinhas, ou pronto, era o que viralizava, era aqueles 15 segundos da música. E o resto da letra ninguém sabia, ou seja, o concerto era ganda festa quando chegava a esses 15 segundos da música, mas depois dos 15 segundos iniciais para a frente já ninguém conhecia nada. E o concerto tipo chegava a ficar vazio e o gajo virava-se, ele tipo bem indignado, então ninguém conhece o resto da música, só conhecem o início, o que é que estão aqui a fazer? E é isso um pouco que o TikTok está. Esse caso do filme, o pessoal já não sabe ter uma boa experiência, porque imagina, a vida tem altos e baixos e para atingires uma coisa boa tens que trabalhar para chegar lá, digamos assim. Se tu queres ver uma boa história, não vai ser em 30 segundos no TikTok, vai ser em 1 hora e meia, 2, se for preciso, num cinema. A experiência é completamente diferente, mas eu sinto que muito do pessoal está a perder essa capacidade. Nós neste preciso momento não somos grande exemplo nessa parte de filmes, porque nós estamos já a acabar de ver o filme para aí há 2 semanas, Não é bem porque nos por aí. distraímos sempre a fazer outra coisa. Não, Mas não vem ao caso. não, mas se nós focássemos a acabar de ver o filme, acabávamos Nós de ver o víamos filme. para aí. Não, nós vimos um filme. Nós vimos 2 filmes num dia. Sim, mas também estávamos Ou agora o outro. Mano, mas sabes que esse não é o melhor exemplo, ou seja, esse é o melhor argumento contra nós, porque nós estávamos Sim. literalmente a jogar juntos e ao mesmo tempo na outra tela estávamos a ver um filme. Isso é literalmente a definição de quando estás a ver um clipe no TikTok e em baixo do vídeo que estás a ver tem o gajo do Subway Surfers a correr, em cima à direita tem o bacana a cortar com a faca quente, éramos Pá, literalmente realmente. Sim, sim. O pessoal agora vitimiza-se bué por coisas que não tem e acaba por tirar ajuda às outras pessoas. Pá, eu não quero ser mauzinho, mas eu conheço uma pessoa da minha antiga turma que tinha uma dislexia, tipo, estás a ver o meu nível de dislexia? Sim. Vamos dizer que é o mesmo, só que a cena é que eu recebi treinamentos e essas coisas para não se notar tanto. Yeah. A miúda não teve atenção nenhuma quando era pequena, ela não teve treinamento nenhum. O treino dela, tipo, eu parecia uma pessoa normal, entre aspas, uma pessoa normal, sou uma pessoa normal. Uma pessoa relativamente bem, comparada a ela. Só que ela estava mesmo muito mal. Tanto a leitura, tanto a tudo. Pensamento lógico, tudo. O que tiveste foi. Havia uma coisa na minha Ajuda. escola. Não é bem a mesma coisa, mas acaba por ser mais ou menos o mesmo. Que é tipo. Havia uma cena na minha escola que era a terapia da fala. Tu tinhas aqueles Sim, miúdos sim, meio de língua foi isso presa. mesmo que eu fiz. Yeah, aqueles que eles falam tipo meio assim. Yeah, estás a ver? Eu não sei, mas é por aí. Meio língua presa. Há uns. Mano, eu tinha um colega que nós tipo a gozar com ele, também éramos putos, tínhamos tipo 5 anos. Nós dizíamos que ele tinha tipo um fio na boca e que não conseguia falar. Porque o gajo falava assim, estás a ver? Putinha de massa. Yeah, não era bem espinha de massa, o gajo parecia mesmo que tinha uma cena na boca. Tipo, imagina se tu estiver a falar assim, estás a ver? Tipo, era como o gajo falava. Mas eu lembro-me que isso foi tipo no primeiro ano e no quarto ano ele já estava tipo quase a falar normal. Mas. Pai, eu andei na terapia da fala durante 6 anos. Exato, mas é uma coisa que leva tempo e que precisa de ser trabalhada, não é do dia para o outro. Mas quando. Se for implementada mais desde pequeno, é muito mais fácil. Sim, é como aquele tipo, eu noto isto muito na minha prima, uma das minhas primas,
que eu sou péssimo com línguas. Não sei se já dissemos isto, Hum. mas acho que já dissemos isto pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Tu Eu és sou horrível péssimo com línguas. com inglês, ainda por cima. E ela, sim, e ela fala alemão, francês, espanhol e português. Ok. E inglês. 5 línguas, acho eu. Se não me faltar mais nenhuma. Yeah. Eu não falo uma direito. Falas português E ela- e arranhas ali um pouco de vez em quando. Ela tem 12 anos. Yeah, Eu tenho 17. mas Eu só é- falo uma. Ah, E ela, o facto dela ter mudado várias vezes de país e morar também tipo, ajuda muito. na Suíça e tipo, viajar mais que eu, com 5 anos ela já falava estas 5 línguas. Exato, mas Isso quando é tu uma és- habilidade que quanto mais novo começas a fazer, mais te desenvolve. Sim, É a e mesma quanto coisa mais que novo, tipo, mais ajudar facilidade na tens. dislexia. Pô, imagina, um gajo de 60 anos vai demorar muito mais a aprender. Imagina, pegas num puto de 5 anos e num gajo de 60, mandas os dois para a Inglaterra. Nenhum deles tipo, ouviu falar inglês na vida, mas os dois têm que aprender a falar porque já estão lá metidos no meio. O puto de 5 anos vai aprender muito mais fácil, muito mais rapidamente. E isso é um bocado com tudo. Se fores a ver, a nossa geração, pelo menos nós vamos dizer, entre os 15 e os 25, estão muito mais, digamos, aptos e sabem mexer muito melhor em tecnologias que, por exemplo, um telemóvel, um computador, e sabemos mexer muito melhor nisso do que o pessoal dos 40 para cima. Porque, embora eles tenham acompanhado o crescimento disso e o surgimento dessa tecnologia e já estejam com eles há mais tempo, estás a ver? Nós conseguimos aprender muito melhor as novas tecnologias. Mas agora um gajo pensa, vai chegar a um ponto onde tipo, vais lá estar tu, pai de 50 anos, e sempre habituado a saberes mexer num telemóvel desde que te lembras, e depois chega o teu filho ali com uma tecnologia nova e tu vais estar tipo, vais ser tu o avô a ensinar como é que se entra a ser ensinado como é que se entra no Facebook. Epá, eu espero que isso não aconteça. Mano, vai acontecer, é inevitável, estás a ver? Não com essas coisas, mas Sim. com alguma coisa. Epá, eu por acaso também existe uma coisa nisso que as pessoas normalmente não falam, que é tu não queres aprender, então não te esforças. Eu noto isso muito numa funcionária do meu avô, que é uma coisa simples. Que o meu avô, que é uma pessoa que não sabe mexer com tecnologia, já aprendeu. E nem se esforçou muito. Que é imprimir coisas e tipo Ok. mexer numa impressora, tipo trocar os tinteiros. A senhora é mais nova que a minha mãe. A minha mãe tem 49, se não me engano. Por aí. Salvo erro. Por aí, mais ou menos. A senhora acho que tem 45. Pá, se tu não queres aprender, tu também não vais aprender porque tu não te estás a esforçar. Exato. A necessidade também ajuda a aprendizagem. E tipo, e o facto da minha mãe fazer tipo, papinha para ela de dizer como é que se imprime, tipo, é só tipo, clicas na página e clicas em imprimir, não é ensinar tipo, a montar, nem Exato, desmontar a estás a impressora, ver? nem pôr os tinteiros. Estás a ver esta Tipo, página? acho que te Tem corta aqui um um bocadinho. botão gigante a dizer imprimir. Imprimir, exato. Eu acho que tens que clicar aqui, não tenho a certeza. Mas eu acho que se clicares aqui, ele talvez imprima. Já pensaste nisso? Epá, eu nunca tinha pensado É nisso. incrível. Epá, imagina, Mas será que imprima mesmo? o botão que está aqui escrito, ele faz o que está aqui escrito. Epá, é incrível. Como é que o gajo se lembrou de escrever imprimir no botão onde imprime? Para imprimir. Aí, o gajo é grande gênio, não? Pô. Nem me lembrei dessa. Exato. Normal. Como é que eu não me que lembrei o pessoal não disso? chega à compreensão que. Mas pronto. Segue com o raciocínio. Pá, e com isso eu acho que chego a um ponto a dizer que existe gente limitada e existe gente burra. Exato. Mano, eu vou-te explicar um conceito. Não sei se eu já te expliquei. Mas sei que já expliquei a um gajo, mas não lembro quem foi. Mano, existe um gráfico. O gajo tem nome, meu que o nome é horrível. Mas é um gráfico. É uma cena tipo científica e é mesmo estudada. Isto é um estudo. Em que. Imagina o gráfico, tu estavas a falar dos planos cartesianos, é mais ou menos assim, em que o X, o que fica em baixo, é o teu nível de conhecimento e o Y, que é a parte vertical, é a tua confiança. O que é que acontece?
quando aprendes um bocadinho, ou melhor, o teu zero é zero conhecimento, zero confiança. Por exemplo, tu sabes pilotar um avião? Estou a fazer uma pergunta. Depende. Não, Se for não é de depende. comandos, sei. Não, Uma eu série vou não. meto-te agora num Boeing 237. Sabes levantar voo, voar com aquilo e a pousar? Não Então faço puta ideia. qual é o teu nível de confiança a pilotar um avião? É zero. Zero. Exato. Ou seja, conhecimento zero, confiança zero. À medida que tu Níveis de vais. conhecimento talvez seria um, porque eu, ao contrário de certas pessoas, já sei ler botões. Ok, pois. Mas pronto, mas a tua confiança não seria muito alta. Mas vamos dizer que tu agora já não estás no nível zero. Imagina, numa escala de 0 a 100. Não queria estar a pôr limite nesta escala, porque acho que aprender não. Há sempre coisas para aprender. Anyways, aprendes um bocadinho mais, a tua confiança vai subindo. E vais chegar a um ponto onde tu aprendeste uma certa coisa e a tua confiança vai lá estar lá em cima. Mas tu, porquê? Mas tu aprendeste pouco. Mas tu achas que já sabes tudo. E quando aprendes mais um bocadinho, é a frase lá do Sócrates: eu só sei que nada sei. O que é que isso significa? À medida que vais aprendendo uma coisa, vais vendo que aquilo tem muito mais para aprender e que tu afinal sabes 1% de tudo o que há para saber. Com sorte, nem o básico Exato. bem feito sabes fazer. Ou seja, O... tu ali começas. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Ok, vou-te ensinar a tabuada. Começas ali a aprender tabuada. Ui, sou muito esperto nisto. E depois começas a ver que por trás da tabuada há muito mais para aprender. E a tua confiança, acontece o quê? Vai para zeros. Porque tu vês, ok, tudo o que eu aprendi até agora não é nada comparado à infinidade de coisas que ainda tenho para aprender. E a partir desse momento onde acabas de ter aquele pico de confiança e agora a tua confiança está igual ou pior até quando tu começaste, volta quase a zero o teu nível de confiança, mas já sabes mais. Tu estás menos confiante, mas sabes mais do que quando estavas com a confiança lá em cima. A partir desse momento, o teu nível de confiança e o teu nível de conhecimento vai crescendo junto. Ou seja, já não vais ter aquele pico de confiança porque, ok, vais conhecendo melhor as coisas e a tua confiança vai gradualmente subindo também. Só que isto tudo para dizer o quê? Há pessoas que ficam presas na ignorância e, e há quem diga a ignorância é uma benção porque às vezes seres burro achas-te inteligente porque o teu nível de conhecimento fica sempre lá e, fica só no início, sabes só do básico, mas o teu nível de confiança está lá sempre alto. Só que o que acontece? Como essas pessoas não se dão ao trabalho de aprender mais, a sua confiança nunca vai descer daquele spot altíssimo. Não sei se estás a acompanhar o Sim, raciocínio. eu essa do coisa que tu acabaste de dizer do é fixe como é que disseste? É fixe ser burro porque és inocente ou uma cena assim. A ignorância é uma benção. Pronto, eu olho para essa frase de uma forma diferente. Que é, tu, por seres ignorante, tu não tens de lidar com tantos problemas, tipo, psicológicos, por estás-te a importar com coisas que as outras pessoas tipo, estão-se completamente a cagar. É mais ou menos nesse âmbito que eu penso, tipo, nessa frase. Estás a entender? Ok. É um pouco por aí também. Acho que isso aí vai de interpretação e é o que cada um acha. Mas pronto, lá está. O que é que eu queria dizer com isto? É que às vezes as pessoas burras têm mais a tendência a achar-se mais inteligentes do que as pessoas que realmente são inteligentes. Percebes? Porque quem é digamos que é bom a matemática, uma pessoa que é boa a matemática ela tem noção que há muito para aprender, há coisas muito difíceis, há coisas que há certos matemáticos que ainda não compreendem como é que aquilo funciona muito bem, mas a pessoa que acha que é boa, que acha que é o melhor, é porque ainda não se deu ao trabalho de conhecer ou de aprender coisas que lhe iam partir a cabeça, digamos assim. Porque há coisas na matemática extremamente difíceis, mas como estão confortáveis só com aquilo que sabem, deixam-se só estar por aquilo e acham-se as mais inteligentes, mas na verdade estão muito abaixo do nível que deveriam estar. Eu vou dar aqui um exemplo. Imagina, o porteiro da minha escola é uma pessoa que eu, neste preciso momento, considero muito e eu acho que ele é muito inteligente. E ele disse uma cena que quem faz a escola são os alunos. Porque sem alunos não havia escola.
Certo. Mas eu não gosto de chicos espertos. E ele explicou, tipo, logo a seguir explicou-me que uma pessoa que é realmente inteligente não precisa mostrar que é inteligente. Agora, uma pessoa burra tem de provar que é inteligente porque não se sente inteligente à beira das pessoas inteligentes. Só que ele explicou-me isto de uma forma muito mais complicada. E eu, tipo, nessas frases que eu aí entendi que só por uma pessoa não parecer pode ser uma coisa muito maior do que é. Isso pode-se reverter um bocado para tudo. Normalmente as pessoas que têm mais inseguranças são as que se mostram mais, digamos assim. E pode-se puxar para vários lados. Pode-se puxar para, por exemplo, para artes marciais. Existe aqueles. Visto boa TikToks desses a brincar que é tipo uma semana de que tu fazes Muay Thai, né? Ou é. Faço MMA. MMA, Mas isso. imagina, É essa eu noto cena, muito uma isso. semana, uma semana de MMA, já tipo o gajo a tentar andar à porrada com toda a gente. Um mês de MMA, o gajo já respeita. Um ano de MMA, o gajo já pede desculpas e já não entra numa luta desnecessária. E também se pode virar muito para aquela cena de às vezes as pessoas com depressão são aquelas que se mostram mais felizes e com mais amigos. Esse estilo de coisas, estás a ver? Às vezes o pessoal não quer mostrar o lado fraco, então tenta exaltar o outro lado. E isso às vezes tem um pouco a ver com quem realmente é burro. Ou quem é menos inteligente, digamos assim. Quer se mostrar tanto e quer não sei o quê. E quem sabe das suas capacidades não precisa de estar aí a mostrar. Porque depois de um tempo as pessoas mais inteligentes não veem a necessidade de se mostrar. Então também esse tipo de pessoas acaba por se fechar mais um bocado, porque não tem a necessidade de eu vou-me fazer de inteligente só para ser melhor que os outros. Não, eu vou ser como o tal porteiro me disse. As pessoas têm de ser. O objetivo das pessoas é de ser melhor que elas mesmas ou ser 1% melhor. Tanto como os meus chefes de cozinha já disseram. Os vossos objetivos não é ser o melhor cozinheiro do mundo, é ser melhor que vocês no dia a seguir. Sempre um dia, sempre 1% melhor todos os dias. E eu acho que vou começar, e tipo, eu já levo isso, mas eu acho que a cada dia eu levo mais isso a sério. Porque isso é uma coisa que faz realmente sentido, tanto para pessoas que eu diga que tenham menos formação ou que sejam menos inteligentes, tanto para pessoas que realmente achem-se melhores. Porque depois que entenderem o verdadeiro conceito de ser melhor, quer dizer, ser melhor 1% todos os dias, as pessoas mudam, entre aspas. É bom, é bom. Mano, vou dar um exemplo só daquela cena do quem é inteligente, de provas e tal. Essa conversa. Havia um grupo que era tipo os que eu me dava mais ou menos. Eles não eram bem meus amigos, mas eu nunca tive assim amigos dentro daquela turma. Mas eram os que eu falava lá mais. E os gajos tinham boas notas, tinham tipo 16, 17. Vou dar o exemplo da matemática. E eu tinha sempre tipo 10, 11, 12. E eles tipo às vezes gozavam comigo, ou quando era trabalhos de grupos, os gajos tipo tentavam mandar um bocado abaixo e diziam: não, tu tiveste 11, eu tive 16. Não a dizer tipo a gozar, tipo, eu sou mais inteligente que tu és burro, mas é tipo essa cena, estás a ver? E numa dessas conversas eu virei-me e disse: eu só não tenho uma nota igual à tua ou até melhor porque eu não quero. Porque tu matas-te a estudar e tens 16 e eu não estudo nada em casa e tenho 11, 12, então para mim está bem. E o gajo virou-se e disse: não, nem se conseguisses tinhas uma nota igual ou parecida à minha. E eu: está bem, no teste a seguir fomos lá, eu estudei para aquele teste. E eu tive tipo 19,9 ou 0,8, sei que tinha sido quase um 20. E o gajo teve tipo os seus 16. E eu virei-me tipo: bro, tive nota melhor que tu, mano, se eu quisesse. Eu tinha todas as notas melhor que tu, só que eu não quero, estás a ver? Só que não me apetece estar a ter esse trabalho. Porque se eu sem fazer nada consigo o 10, para que é que eu vou estar tipo a matar pelo 20? Estás a ver? Era um pouco por aí. E depois, numa conversa com uma rapariga mais velha da minha faculdade, estávamos a falar desses assuntos e eu disse-lhe, estava-lhe a contar a história de como é que eu entrei na faculdade. Está a dizer: eu precisava de fazer o exame de Físico-Química e de Matemática. E eu, para estudar para o exame de Matemática, estudei durante uma semana e estudei para aquilo e passei tipo 12 ou 13. E ela virou-se: então és inteligente. E eu disse assim: não diria que sou inteligente, eu sou esperto e um pouco estúpido, porque se eu fosse inteligente eu estudava e tinha notas melhores e era um exemplo e não sei o quê. E ela virou-se e disse uma coisa que eu não tinha parado para pensar.
Ele disse assim: o pessoal que é realmente inteligente também costuma ser o mais preguiçoso, porque esse pessoal sabe que é capaz de fazer o mínimo e trabalhar muito menos e ter os resultados suficientes para passar. E eu reparei que tipo, sempre fui um bocado assim, tanto no primeiro semestre de faculdade e no segundo, tanto como em toda a minha vida escolar, em que eu sempre fui aquele gajo que nunca estudou para nada, sempre teve a nota média, ou então quando uma coisa era mais difícil, tipo alguma matemática ou algum exame ou teste mais difícil, eu estudava durante 4, 5 dias e tinha tipo um 12, 13. E enquanto os outros carros estudavam durante um mês e tal, e tinham 19 e 20, mas tipo, isso nunca foi o meu objetivo, ser o melhor. Então eu sempre fui, ok, dá para passar por aqui e eu vou fazer isto para passar. Uma pessoa que eu tipo, tenho consultas, essas coisas, me teve a explicar que quanto mais inteligente, a pessoa mais inteligente tem tendências tanto a desistir como também a ser totalmente preguiçosas, porque não vem a necessidade de fazer aquela coisa porque acham que não lhe vai dar tipo nada de jeito. Ou também, é tipo o teu caso e o meu, nós procuramos pessoas mais velhas porque o pessoal da nossa idade não nos desafia tanto mentalmente. Inconsciente, isso é uma coisa que nós não controlamos. E tipo, ele tem-me a explicar isso que, quanto mais uma pessoa, mais inteligente é uma pessoa, mais as pessoas procuram alguém que as desafie. E eu notei isso a partir do momento que o meu grupo de amigos é tipo muito mais velho que eu. Eu sempre tive essa coisa. Tipo, mas não é tipo, eu continuo a achar a mesma inteligência que qualquer pessoa, é que eu acho que tenho preguiça. Só que, não, querendo ou não é que eu me ache inteligente, é só tipo, ok, é um facto, mas isso não significa nada. Tipo, eu precisava de muito mais provas, tipo, psicológicas e físicas a dizer que eu era inteligente, mas não acho, é só tipo preguiça mesmo de fazer as cenas. Pá, não sei, eu acho que sou inteligente quando eu quero e quando eu me quero focar, tipo, quando eu gosto da coisa ou quando eu vejo qual é a necessidade de me focar, eu aprendo muito rapidamente as coisas. Por exemplo, estou agora a fazer um trabalho aí de. É um pouco programação, não é bem a minha área, mas estamos a fazer um trabalho aí de programação. E eu estava ali meio coisa e aquilo era preciso estudar bem aquele código para depois apresentarmos. E eu estava tipo, sabia zero daquilo, li aquilo uma vez e já estava a explicar ao outro gajo que tinha ajudado o outro a fazer. E o outro que tinha feito desde o início ainda estava com boas dúvidas no código que ele tinha ajudado a fazer. Mas essa cena também, a necessidade também ajuda para aprender as cenas. Assim, uma cena que eu noto, não sei se é da dislexia ou do que é, eu tenho muita dificuldade em decorar. Mas eu noto que os trabalhos em que eu entendo como é que funciona, sinto que me corre sempre muito melhor. Eu não sei se isso é tipo com toda a gente ou se é só comigo, mas eu acho que isso é uma cena engraçada. Mas, mano, isso aí é uma boa questão para um próximo episódio, para criticar todo o sistema de ensino. Porque a escola ensina-te a decorar, não a A aprender. entender. Yeah, exato. Mas acho que isso seria um bom tema para um possível quarto episódio e até se cá podíamos chamar alguém para vir aqui falar connosco. Mas acho que por hoje está bom. Pá, é isso então. Tchau pessoal que viu, ou tchau pessoal que não viu, já que nós não temos assim grandes views. Mas isso também é só mais por diversão nossa. Exato. Mas é Então isso. pronto. Fiquem bem e até à Tchau. próxima. Até à próxima.